gente pensando no nosso modelo de culto, a gente é extremamente influenciado pelo que acontece principalmente nos Estados Unidos, né? A gente praticamente importou o modelo que tinha lá e trouxe para cá. E muitas vezes as pessoas questionam se isso não está fora da nossa realidade ou não. Você acha que a gente precisa fazer uma liturgia mais contextual dentro da nossa realidade, mas sem perder a essência teológica? E como é que você enxerga essa tensão entre aquilo que é tradição, não vou nem falar tradicionalismo, mas aquilo que é a tradição da igreja com a inovação dentro da liturgia? Eu tenho dificuldade em entender exatamente o que é a proposta de uma liturgia contemporânea. Uhum. Isto porque muitos dos cultos que eu assisto, ou dos quais eu escuto falar, que estão dentro desta proposta, são cultos altamente simplificados. Um grupo de cânticos, centraliza-se nos cânticos, depois tem uma pregação, muitas vezes uma pregação longa, de 40 minutos, 1 hora. Sim. Será que é isso? Não sei. Eu faço uma comparação com a estrutura de um prédio. Se um prédio está sendo construído para ser de diversos andares, ele é construído primeiro, constrói-se primeiro as colunas de concreto, são feitas, fica aquela armação vazia, e você não sabe como que aquilo vai se terminar. Depois da construção feita é que você vê que escolheram colocar tijolos, ou colocar muitas janelas, ou revestir com azulejos, ou pintar de cores variadas, ou coisas desse tipo. Sim. Eu entendo que há uma estrutura que precisa ser respeitada no culto. Nós temos que ter diferentes momentos para destacar os sentimentos do adorador diante do que está acontecendo. Sim. Precisamos confessar os nossos pecados, coisa que o homem moderno não gosta de pensar. Exato. Por isso, talvez essa influência esteja no fato que boa parte dos cultos não tem confissão de pecados. Por que não tem confissão de pecados? Porque é um bando de pecadores. Então, é preciso a estrutura. Como que você vai rechear essa estrutura? Isso é diferente. Isto é dentro da escolha adequada para a comunidade. Assim, uma estrutura litúrgica que é adequada para uma grande igreja da capital, com todas aquelas mudanças e tudo, não é válida talvez para uma igreja rural. Mas na igreja rural também é preciso ter um momento de confissão de pecados, como na grande igreja. Ter um momento de intercessão, ter um momento de edificação, ter um momento em que as pessoas sejam chamadas a se consagrarem a Deus. Então, este modelo, que, digamos, alguns acusam de importado e que deva ser posto de lado, esse modelo traz em si estes elementos que devem ser considerados. Se você vai fazer de uma forma diferente, certo? Mas não perca de vista que se você não tiver uma estrutura, a casa cai. Então, o que você está me falando é que, independente do contexto, a gente tem que ter uma estrutura. Sim. Né? E dentro do contexto, a gente aplica essa estrutura dentro da realidade daquele povo, mas sem abandonar, por exemplo, o que você falou, a confissão de pecados, né? Oração silenciosa, louvor, administração de dízimo, pregação. Então nós temos uma estrutura, mas dentro dessa estrutura tem as realidades que ali dentro a gente aplica dentro do contexto de cada igreja, né? E agora, você está ali há 25 anos trabalhando com formação de novos pastores. Pastores ali de diferentes idades, vamos dizer assim, novos, né? Mas alguns mais velhos, mas 25 anos formando pessoas que hoje são pastores em diversos locais do Brasil. Considerando que o seminário deve formar aí em torno de 40, 50
Não chega a isso, talvez uns 30. Uns 30 por ano, você põe 25 anos, você já formou mais de uma centena de pastores. Você acredita que a liturgia que você ensina no seminário é praticada pelas igrejas? E, bom, essa parte do contexto a gente falou, mas você acredita que aquilo que é ensinado nos seminários hoje tem sido praticado nas igrejas, principalmente ali dentro do nosso contexto presbiteriano? Eu não tenho condições de averiguar exatamente o que os meus ex-alunos têm feito. Mas eu vejo de alguns que têm seguido este esquema, este padrão, ou de qualquer forma aproveitam a percepção que nós passamos a eles para a direção do culto. É evidente que, como a igreja presbiteriana não tem um modelo padrão de culto, ela não tem uma resolução dizendo a liturgia das igrejas presbiterianas deve ser deste modo e não de outro modo. Há uma flexibilidade muito grande e há uma diversidade muito grande. Então, não sei aí se todos estão me seguindo. Essa pergunta é no fato porque ali dentro do seminário você ensina uma estrutura. Sim. Dentro do processo de ordenação, ele é obrigado, de certa forma, a seguir uma estrutura. Depois que ele é ordenado e assume uma igreja, tem aquilo que ele estudou e tem as opiniões dele que começam a entrar em cena junto, né? Então, dentro desse processo pode ir acontecendo transformações. E, de certa forma, a gente vê diferentes liturgias. Dentro do nosso contexto mesmo de Campinas, a gente vê igrejas presbiterianas com práticas litúrgicas diferentes, né? Sim.